O investimento é de apenas R$ 10 e as vagas são limitadas. Não percam! Muitas famílias estão à espera da sua contribuição. Para montar as cestas básicas, estamos arrecadando 2 alimentos: arroz e óleo. Você que deseja contribuir, pedimos que leve suas doações nos cultos Sexta da Bênção e Domingo na Gerar. Essa doação selecionada é somente para os cultos desta semana. Contribua! A limpeza do templo desta sexta-feira está com os ministérios Casais, Gastroger e Adolescentes. E este foi o Acontece na Gerar. Nos siga em nossas redes sociais para ficar bem informado e não perder nenhuma das nossas programações. Tenha um ótimo culto. Fiquem com Deus. Essa semana foi uma semana de confirmação, né? Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Importante quando alguém vem para a igreja e às vezes tem um relacionamento que ainda não é legalizado. O que quer dizer isso? É alguém que vive junto, decidiu constituir um relacionamento, mas ainda não foram até o cartório e não legalizaram a relação. E os nossos irmãos se tornaram conscientes da importância disso para ambos e também para aqueles que estão embaixo, para os filhos. E essa semana, depois de um tempo de relacionamento, quanto tempo, Célia? 4 anos, vieram do Nordeste aqui em Cuiabá, na Gerar, Deus levou eles a esse entendimento, e nós queremos orar para esse mais novo casal, que estão agora legalizados, segundo a lei, agora casados, né? Para a glória de Deus, e nós sabemos que Deus, com certeza, tem um plano para abençoá-los em nome de Jesus. Já estão aí com a aliança. Então vamos orar, vamos louvar a Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar pela vida do teu servo, da tua serva, que constituíram um relacionamento, conviveram e depois de um tempo entenderam a importância de legalizar e de andar debaixo da lei dos homens e também contar com a bênção do Senhor. Que o Senhor possa orientá-los, instruí-los nessa jornada desafiadora que é a vida 2, que eles possam buscar a sabedoria vinda do Senhor e aquilo que é necessário para eles poderem constituir um relacionamento saudável, celebrativo e abençoado. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor possa neutralizar toda a ação do mal, todo o levante do inimigo contra esse relacionamento, e que eles possam, estruturados na tua palavra e fortalecidos no seu Espírito Santo, viver uma vida que honre ao Senhor e promova, ó Deus, satisfação um no outro. Nós, como igreja, os abençoamos e declaramos, ó Deus, abençoados debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Zélia. Deus abençoe, meu irmão. Tudo bem? Oi? Não, já está tudo ok, está tudo beleza. Tudo certinho, meu mano? Dormiu bem essa semana? Marquei um gol nele que foi de arrebentar, né? Não, Gonçalo? Isso, irmãos, nem vou contar. Gente, vamos orar pela nossa, lembrar para orar pela irmã Vera, mãe da irmã Vanusa. Vanusa é esposa do missionário Fábio, a mãe dela está internada já há um tempo, e conta com as nossas orações para a glória de Deus. Você é uma pessoa de fé? Se ao analisar a sua jornada de vida e a maneira que você se comporta, você pode se intitular ou ser classificado entre aqueles que são pessoas de fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Fomos chamados para ser constituído como povo de Deus pela fé. Deus decidiu se revelar a nós pela fé. Por isso, na Bíblia, Deus não se importa de explicar tudo, porque muitas das coisas que nós queremos resposta, isso é pela fé. Nós precisamos acreditar sem ver e crer. A palavra fé é convicção. Você não pode titubear.
Quando você duvida e é movido pela incredulidade ou pela dúvida, não espere que Deus vá responder você, ou vai agir em resposta, tanto à sua oração, ou à sua forma de se comportar. Portanto, nós precisamos ser pessoas que se constituem pela convicção, pela certeza. Fé é a prova das coisas que não se vê, é a certeza, é a convicção daquilo que não vemos, mas nós cremos, nós sabemos que é possível, por isso nós cremos. E hoje eu quero lançar mão de um texto que está lá em Lucas, capítulo 8, vamos comigo, numa experiência por demais conhecida por todos nós, que é a experiência da mulher do fluxo de sangue. Quem achou, tá, aleluia. Esse acontecimento, ele se dá no momento em que Jesus se dirigia para a casa de um chefe da sinagoga. A sinagoga tinha os seus líderes, e o chefe da sinagoga, depois que Jesus retornou da terra dos Gadarenos, e ele tinha promovido uma libertação, a multidão esperava Jesus. Dentre a multidão tinha um chefe da sinagoga, conhecido como Jairo, e ele se dirige até Jesus, que a sua filha estava à morte, à beira da morte, e ele pede para Jesus ir até a sua casa, para que Jesus possa curá-lo. Jesus está se dirigindo até a casa de Jairo, e no caminho acontece o seguinte, versículo 43, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus, e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé, vá em paz. Momento desafiador, né? Fico imaginando Jairo naquela condição, Jesus indo para a sua casa, intervir naquela condição da sua filha, e no meio do caminho há uma interrupção. Os discípulos caminhavam, a multidão ao lado de Jesus, sempre para ver um sinal, e Jesus usava os milagres para revelar a sua natureza divina, para que as pessoas pudessem constatar que ele não era somente um homem, mas ele era Deus na forma de homem, revelando através dos milagres a sua natureza divina. É para que as pessoas pudessem constatar que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, e Jesus ia fazendo isso, e a multidão se aproximava, alguns interessados em ouvir os ensinos de Jesus, porque a Bíblia diz que ele falava e ensinava como nenhum tinha ensinado até então. E nesse momento, há uma mulher, que diz o texto que havia 12 anos, ela estava com uma enfermidade, uma hemorragia, e ela já tinha gastado todos os seus bens, até o ponto de recorrer a Jesus. Aquela mulher, com certeza, não só tinha um problema físico, mas ela tinha um problema emocional. Você imagina alguém com problema há 12 anos, ela com certeza já tinha pensado na possibilidade de morrer. Ela não só tinha um problema físico, mas emocional. As perturbações, imagina as noites desta mulher, imagina essa mulher na sua convivência com as pessoas,
e era natural que havia uma lei que essas pessoas não podiam se aproximar de outras, porque eram consideradas imundas, impuras. Mas aquela mulher, depois que ela perdeu praticamente tudo, ela se abre para o entendimento que Jesus podia mudar o quadro dela. É importante nós reconhecermos que tem pessoas que só depois que chegam no seu limite de perda, de dor, de sofrimento, despertam para a necessidade de se voltar para Jesus. O texto é claro que diz que aquela mulher se volta para Jesus depois que ela já tinha gastado todos os seus recursos com aqueles que poderiam ajudar. Ela foi até Jesus, mas ela foi, diz o texto, de uma maneira diferente. Ela mesmo tem um solilóquio. O que é isso, pastor? É quando a pessoa fala com ela mesma: se eu for até Jesus e tocar na orla da sua veste, eu certamente serei curada. Não tinha mais outra saída para aquela mulher. A única saída para ela era se mover pela fé. Às vezes, há situações na vida que nós nos deparamos com os nossos limites e chegamos a dizer: não tem outra saída, agora é só Deus. Há muitas situações que os médicos reúnem a família e falam assim: vocês têm fé, vocês confiam em Deus, agora é só Deus, nós já fizemos tudo o que poderíamos fazer e agora o único recurso é Deus, só Deus fazendo um milagre. É interessante que aquela mulher chega no nível de realidade, de necessidade, que ela constata que agora ela precisava ser regida, não pelo entendimento daqueles que podiam ajudá-la, mas pelo entendimento que a resposta viria de Deus, viria de Jesus. E diz a Bíblia que aquela mulher vai até Jesus e ela toca em Jesus. O texto diz que ela foi curada imediatamente. Agora eu quero destacar um perigo nesse texto. Jesus faz uma indagação: mas alguém me tocou? E quando ele pergunta quem me tocou, Pedro diz assim: mas como, Senhor? Alguém te tocou? A multidão te aperta, todo mundo está procurando tocar no Senhor, e como alguém te tocou? Ele disse assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Existe um perigo muito grande de nós estarmos na igreja, nós estarmos próximos de Jesus, mas nós não estarmos com a fé necessária para experimentar aquilo que Jesus tem para nos oferecer, para nos dar. Quantas pessoas vêm para a igreja, participam de campanha, quantas pessoas oram, quantas pessoas estão próximas de Deus, às vezes estão bem ali pertinho, mas não estão experimentando aquilo que Deus tem para fazer, porque não estão se movendo na convicção que Jesus pode fazer e que só Ele pode fazer. Quantas pessoas vão participar de tantas campanhas, campanha da uva, campanha de 7 dias para isso, 7 semanas para isso, 3 semanas para isso, 21 dias de oração, e vai dizer: Deus, não está acontecendo nada. Existe um perigo de você ser uma pessoa que busca Jesus, que toca em Jesus, mas sua fé não ser uma fé que gera milagres. Quantas pessoas estavam próximo de Jesus, Celso? Quantas pessoas estavam ali apertando Jesus, Ana? Quantas pessoas que vão estar na igreja e nunca vão experimentar da virtude dos céus, do poder de Deus, porque não vão olhar para Jesus como o recurso mais importante da sua vida, como aquele que você se move na direção dele e diz assim: eu posso contar com ele, é por meio dele que as coisas vão acontecer na minha vida. A fé daquela mulher faz ela ser diferente daqueles que estavam próximos de Jesus, porque o movimento dela na direção de Jesus é um movimento de alguém que acreditava, de alguém que se movia e dizia: eu vou e o negócio vai acontecer, porque eu tenho fé e ele tem poder para responder à minha fé.
Você não é chamado para vir somente na igreja. Você não é convidado para estar aqui no meio da multidão, sendo mais um na multidão. Você é chamado para ser um homem, uma mulher poderosa na terra. E um homem e uma mulher poderoso na terra é que diz assim: eu sei quem eu sirvo, e eu sei a capacidade dele de fazer aquilo que eu necessito. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. E como aumentamos o nosso nível de fé? Buscando a Deus, lendo mais a Bíblia, reconhecendo quem é esse Deus. Ele pode, Ele faz. Aquela mulher olha para Jesus, não é mais os médicos, não são mais aqueles que ela tinha colocado dinheiro, investido recurso para mudar a realidade da sua saúde. Agora era aquele que é dono da vida, aquele que deu vista ao cego, aquele que levantou o paralítico, aquele que fez o morto ressuscitar. Ela foi na direção dele. Você está aqui, e esta casa é uma casa de fé, para fazer você olhar para as possibilidades que o céu proporciona para você. Eu saio desse texto dizendo para você: é muito perigoso você estar na igreja, mas a sua medida de fé ser tão insignificante que não vai resolver você orar do jeito que você ora, você buscar do jeito que você busca. Há um segredo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você já viu quando você está apaixonado e você é determinado em fazer tudo, porque o coração te move naquela direção? Você faz loucuras quando você está apaixonado, quando você é movido por amor. Deus estabeleceu um critério para as pessoas encontrá-los, e nós precisamos aprender a desenvolver uma forma de viver como caçadores de Deus, como famintos por Deus. Esta mulher estava faminto pelo milagre. Aquela mulher tinha um movimento de desejo de ver aquela realidade dela mudar, daquele sangue estancar, e ela vai com tudo na direção de Jesus. Eu não tenho mais saída, não tenho outra solução, é só Ele. E quando ela toca em Jesus, Jesus libera naturalmente. A fé atrai o milagre, a fé atrai a bênção. Perigo é você estar na igreja, mas a sua medida de fé não ser aquela que Deus exige para mudar a sua realidade. Segundo texto, eu não vou ler o texto, mas eu vou levar você à imaginação desse texto. Jesus, depois de ensinar o dia todo, disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Eles entram no barco. Jesus, depois de um dia de ensino cansado, deita na polpa do barco. Diz a Bíblia que ele está dormindo e de repente sobrevém um grande temporal. Isso está registrado a partir de Marcos capítulo 4, versículo 35. Não precisa ler, acompanhe o que eu vou dizer. O texto diz que sobrevém um enorme temporal, uma tempestade, e os discípulos estão tirando a água do barco. Eu fico imaginando, você já viu aquele momento que vem a tempestade e a chuva vem chegando e chega aos pouquinhos, e de repente vem aquele volume de chuva, e você fala assim: rapaz, isso daqui vai encharcar tudo isso daqui. E a água foi entrando no barco, eles tirando a água do barco, até que eles chegaram os momentos que eles se entregaram e tiveram que acordar Jesus. E o que eles disseram para Jesus? Senhor, não se te dá que pereçamos? Senhor, o Senhor não está nem aí, nós vamos morrer e o Senhor não está se preocupando. Olha como eles levantaram Jesus. Diz a Bíblia que eles disseram dessa maneira: há momentos que as tempestades vêm sobre nós, as lutas vêm, batem na porta da nossa casa, sabe? Tem momentos que a vida está tranquila, parece que todos os ventos sopram a nosso favor, mas tem momento que parece a nossa vida é parecida com a vida de Jó. De repente você recebe uma notícia, você fala, as coisas vão melhorar e vai vir uma notícia boa, e de repente vem um outro mensageiro com outra notícia ruim, e de repente você fala, agora vai passar, e de repente você fala, agora eu vou tomar um fôlego, e de repente vem outra notícia ruim, e você fala, meu Deus. Até o momento que você olha para o alto e fala assim, será que Deus não está nem aí para mim? Os discípulos chegaram nessa condição, acharam que o barco ia sossobrar, afundar, acordaram Jesus. Jesus levantou, repreendeu o vento, e diz o texto que houve grande bonança.
Olha o que ele disse para os seus discípulos: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E no final do texto, quando você lê lá, há uma indagação deles, dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era o Senhor da glória que estava no barco deles. Jesus se levantou, repreendeu o vento e houve bonança e tranquilidade. Outro segundo problema é você estar no barco com Jesus e não exercer a autoridade que Deus te confiou para você repreender os ventos. Você tem a essência de Deus, você tem o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita no pastor é o mesmo Espírito que habita em você. O mesmo Jesus que deu autoridade para o pastor é o mesmo Jesus que deu autoridade para você. E quantas coisas que Deus não quer que a gente fica pedindo para Ele fazer, Ele quer que nós exercemos a autoridade que Ele nos confiou. Preste bem atenção. Celso, vem cá. Que tal o Celso? Gonçalo, fica em pé. Celso, você vai até o Gonçalo. O Gonçalo é alguém da nossa confiança, é alguém que nós amamos. E o Gonçalo, ele está precisando da sua ajuda. E tudo aquilo que ele mandar você fazer, você vai fazer. Você vai lá para servir ao Gonçalo, porque o Gonçalo tem a autoridade para poder ordenar a você o que você tem que fazer. Vai lá no Gonçalo. Gonçalo, pede para ele fazer alguma coisa. Isso. Maravilha, pode voltar. Ele agiu investido de autoridade. Eu dei ao Gonçalo autoridade para ele poder mandar os céus fazer o que ele quisesse fazer. Mas o Gonçalo podia fazer o seguinte: não, eu vou pedir para o pastor Davi para ver se ele permite os céus fazer. Eu já não te dei autoridade, mas vem aqui e pede para mim. Vem aqui, Gonçalo. Mas eu já te dei autoridade, ele já está liberado. Sabe o que nós fazemos, Gonçalo? Pode sentar. Nós, em vez de exercermos autoridade, nós vamos em Deus e falamos: Deus, será que o Senhor pode fazer isso? Será que o Senhor pode repreender esse mal? Tem coisa que você não precisa pedir mais para Deus, é com você a autoridade. Aqueles discípulos já tinham visto o que Jesus já tinha feito, e com certeza Jesus já tinha empoderado eles para poder rebater as forças do mal. Tem coisas que não é você pedir para o pastor, tem coisas que não é para Ana, não é para pedir para o intercessor, tem coisas que é para você mesmo se levantar e exercer a sua autoridade, como o Gonçalo fez aqui. Foi dada a autoridade, ele disse: Celso, vamos lá e façam. É você. Por que às vezes você quer que Deus faça aquilo que Ele já deu autoridade para você fazer? O perigo é quando nós estamos no barco com Jesus e não exercemos a autoridade que o Cristo que está no barco conosco já nos deu, e queremos ficar sempre recorrendo a Ele. Uma coisa é a hora que você tem que pedir, uma hora que você tem que clamar, outra hora é que você tem que se posicionar e dizer: olha, eu sei quem tenho crido, eu estou investido de autoridade, e na autoridade que Deus me confiou, em nome de Jesus, sai. Você imagina se toda a libertação que eu tivesse que fazer assim: Deus, olha aqui o demônio aqui, Senhor, me ajuda o demônio a sair. Não, quando eu lido com o demônio é assim: em nome de Jesus, sai. O que Jesus esperava dos discípulos daquele barco, que estavam com ele no barco, é que não incomodasse ele, é que eles exercessem a autoridade. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que não era para acontecer, que você está pedindo para Deus, em vez de você se levantar movido pela fé e exercendo a autoridade e dizer: agora não vem entrar aqui não, vai sair, em nome de Jesus. Ontem eu atendi uma pessoa, e ontem o campus
Campos Pantanal, nós estávamos com quase 100 pessoas no culto ontem. E a cidade estava recebendo Nani Azevedo, gente. E estava lá, e nós chegamos a casa cheia. E eu fui orar por uma menina, uma jovem. E quando eu fui orar por ela, Deus revelou um espírito de suicídio, um espírito de depressão. Eu orei, repreendi. Ela chegou no culto vomitando. E a partir daquele momento, o mal foi embora. E Deus me disse que ela estava tentando cortar o pulso. E ela confirmou: pastor, realmente eu estava tentando cortar o pulso. Tinha uma voz que mandava eu cortar o pulso. E depois que terminou o culto, ela me procurou e disse assim: pastor, eu preciso de oração. Meu esposo está preso e eu preciso, amanhã ele vai passar por uma audiência. E na autoridade de Jesus, o Espírito Santo falou assim: pode dar uma ordem, que ele vai sair amanhã. E hoje a ligação foi o seguinte: pastor, a oração valeu, ele recebeu a libertação, foi liberado onde? Quando você age no nível de autoridade e crê que as coisas vão acontecer, Deus age a partir da sua fé. E quantas vezes o perigo é que nós estamos próximos de Deus, mas a nossa fé não é suficiente para experimentarmos aquilo que Deus tem para fazer de sobrenatural na nossa vida. Quantas vezes nós nos parecemos mais com a multidão do que com aquela mulher que estava sofrendo há 12 anos. Aquela mulher tinha convicção, aquela mulher tinha certeza: eu vou até Jesus e esse quadro vai mudar. Quantas pessoas precisam desenvolver essa convicção, essa certeza? Deus não trabalha em cima da dúvida, Deus trabalha na certeza daqueles que confiam nele, que eles acreditam que Deus vai mover o seu braço, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava terminando o culto ontem, uma mulher veio e falou assim: pastor, eu tenho um testemunho para dar. E ela disse assim: lembra na quinta-feira passada que o senhor falou que viu uma chave? Eu vim contar o testemunho da chave. Pastor, eu moro num lugar, numa Coab, e eu vi as pessoas ali, as pessoas têm a motinha dela, tudo, e eu tinha um desejo de ter uma motinha. Pastor, e eu não comprei essa motinha. O senhor falou na quinta-feira que o senhor vinha a chave. Aqui a chave. Senhor, pastor, eu estou aqui dando exemplo, testemunho de que eu ganhei a moto que eu tanto desejava, de quinta-feira passada até agora. Deus me mostrava a chave na mão dela. Sabe o que nós precisamos? Nos mover em fé. Quantas pessoas estão na igreja, estão próximas de Deus, mas não estão movidas pela fé que faz sair de Deus aquilo que Deus tem para nos oferecer? Quantas pessoas estão no barco com Jesus, mas são tímidas e não estão exercendo a autoridade que Deus deu para a sua vida? Volte para a sua casa hoje movido de autoridade. Eu não sei como você passou a semana, como você já passou esses 10 dias do mês, mas é hora de você se levantar e profetizar. E quantas vezes a gente fica esperando gerar profético? Vamos receber uma profecia do Jorginho de Xerém, vamos receber uma profecia da missionária Juliana, vamos receber uma profecia do pastor Robinho. Não, meu irmão, o maior profeta na sua vida é você mesmo. É quando você, como Ezequiel, é movido pelo poder de Deus e se levanta e começa a profetizar. Esse quadro vai mudar, a situação vai ser transformada, o milagre vai acontecer. Você tem que aprender a ser o maior profeta na sua vida, ser movido de autoridade, não ser só alguém que está no barco, mas não exerce a autoridade, está movido pela timidez, pela covardia. O povo de Deus, quando recebeu o Espírito Santo, se moveu por intrepidez, por coragem, por ousadia. Não viva nessa terra por dúvida, mas viva nessa terra pela fé no Deus do impossível. Nós não fomos chamados para viver de cabeças baixas, como derrotado. Quanto crente derrotado. Vai chegar um tempo, irmãos, que se aproximará a volta de Jesus, está se aproximando. E diz a Bíblia que quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé na terra. O grande problema no meio dos cristãos, sabe o que é? É eles estarem na igreja? Não, muitos estão na igreja, muitos estão próximos de Jesus, muitos estão dentro da igreja, mas não estão da maneira espiritual como deveria estar. Deixo para você hoje 2 lições. Não seja alguém só que esteja próximo de Jesus, mas seja alguém que se move em fé, e uma fé sobrenatural que faz o extraordinário de Deus acontecer. Essa igreja é milagre, irmão.
Essa igreja é milagre. O que acontece nessa igreja, nós nos movemos de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Quantas igrejas fechando por aí, e as pessoas me ligam e dizem assim: pastor Davi, tem mais um desafio para vocês. E eu vou lá, o negócio está fechado, eu falo: é hora de exercer a fé. Como que vai acontecer? Não sei, Deus vai se virar. E eu falo com Deus: Deus, o Senhor Deus deu o desafio. Quando o Senhor aponta, o Senhor paga a conta, o Senhor se vira, faz as coisas acontecer. O Senhor está nos dando o desafio, e eu vou mover pela fé. Esse negócio não vai ficar fechado, vai abrir, e a igreja do Senhor Jesus vai prosperar. Eu lembro que teve uma época que eu ia pregar muito em Sapezal, uma cidade belíssima, controlada pelos poderosos do agro lá daquela região, né? E eu ia pregar direto lá. E eu lembro quando eu passava para o Campo Novo do Parecis, me dava uma paixão de abrir, um desejo de abrir um trabalho naquele lugar. Estamos abrindo o trabalho. E eu lembro quando eu adquiri o terreno, 3 meses depois, eu pensei: como vamos pagar esse terreno? 3 meses depois, Deus manda alguém bater na porta e falar assim: pastor, eu tenho uma oferta para dar. Era o preço do terreno, meu irmão. Quitadinho o terreno para a glória de Deus. Esse ano, esperando o contato dos norte-americanos, esperavam uma capela para lá. Os americanos falaram: pastor, esse ano vai ser 2 capelas para a glória de Deus. Essa semana, falando com o pastor Rafael, ele falou: pastor Davi, eu tinha um desafio de ir visitar uma aldeia aqui, procurar alguém, errei o caminho e entrei numa outra aldeia. Cheguei na aldeia, a filha do cacique estava doente. E aí o cacique, eu me apresentei como pastor, o cacique falou assim: pastor, o senhor pode orar pela minha filha? Claro, e ele orou pela filha do cacique. Sabe o que aconteceu? A filha dele estava mal para arrebentar. A menina está curada para a glória de Deus. E o cacique quer um culto naquela aldeia. 3ª aldeia que a Gerá está entrando. Vocês viram o cumprimento da profecia, que antes a pastora Juliana falou: ó, vai entrar nas aldeias, vai entrar nas aldeias. E nós estamos entrando para dentro das aldeias. Para a glória de Deus. Sabe o que é isso? Movido em fé, convicção, princípio de autoridade. Satanás não quer que você exerça a autoridade que Deus concedeu a você. Você é uma pessoa de autoridade. Quando você chega no lugar, a autoridade sua tem que ser revelada, tem que ser manifesta no poder do nome de Jesus. 2 coisas que eu deixo para você hoje: seja uma pessoa reconhecida como uma pessoa de fé. Ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé. Seja uma pessoa, não somente que congrega na Gerá, mas seja uma pessoa que seja reconhecida como pessoa de autoridade. A pessoa fala algo para você, se levante e ore. Se levante e ore. Está vendo uma situação tenebrosa? Levante e ore. Profetiza sobre isso, e o extraordinário de Deus vai acontecer. Nós somos o povo de fé. Ninguém vai parar essa igreja. Ninguém para o povo de Deus. Nós somos movidos pela fé, pela convicção, pela certeza de quem nós cremos, quem caminha na nossa frente, quem peleja por nós, quem milita por nós. É o Senhor nosso Deus. E tudo o que fazermos seja para a glória e louvor do nome de Jesus. Primeiro texto: não adianta andar perto de Jesus, mas sem a medida de fé necessária. Não adianta estar no mesmo barco de Jesus, sem exercer a autoridade de um servo valente e corajoso, para poder fazer o inferno recuar. Aquele vento teve que recuar. Talvez você está passando um tempo de vento, é hora de você exercer a autoridade. Talvez você está passando por uma necessidade, é hora de você exercer a sua fé. Quero desafiar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida. Eu louvo a Deus porque hoje nós estamos com o CFTM ali em cima, aproximadamente 35 pessoas sendo treinadas para poder ter conhecimento teológico, formação ministerial para servir melhor o Senhor. E eu quero nesta noite, junto com o Ministério de Louvor, sobe para cá, o Ministério de Louvor vai cantar. E eu quero nesta noite que você possa dizer assim: será que a minha fé, pergunta para Deus, para você mesmo assim, será que a minha fé é a mesma, é semelhante à daquela mulher? Quantas vezes a sua fé está sendo um impedimento para Deus se manifestar? Quantas vezes a sua timidez, o seu medo está sendo um impedimento para Deus agir em seu favor e o mundo das trevas recuar? Que hoje você receba uma unção de fé, que hoje você seja
seja multiplicada a fé na sua vida, que hoje você seja revestido, haja um investimento dos céus de autoridade na sua vida, e que muitas coisas que você está acostumado a pedir para os outros, você mesmo vai orar e vai repreender, e vai dizer: sai capeta, sai Satanás, sai inferno, recua todo mal. Deus está investindo autoridade, dando você coragem, ousadia, intrepidez, para se mover nesse mundo, nessa dimensão espiritual extraordinária, para a glória de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um cântico aqui e depois nós vamos orar juntos. Até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim.
Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Diga sim, Senhor Deus. Dá-me, ó Deus, a medida necessária de fé, de convicção, de certeza, para eu experimentar os milagres que o Senhor tem para realizar na minha vida e em toda a minha trajetória. Senhor, me invista, me revista de autoridade dos céus, para poder romper com as estruturas do mal, que às vezes se levantam para me limitar e impedir de eu chegar aonde devo chegar. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que serei movido pela coragem, pela ousadia. Eu vou pisar aonde não imaginava que seria possível pisar. Eu vou ser movido pela impossibilidade. Aquilo que eu posso, eu vou fazer. Mas aquilo que eu não posso, eu vou crer. E eu vou exercer a autoridade para experimentar o impossível se tornando possível na minha vida. Exerço agora a autoridade vinda dos céus, em nome de Jesus. Eu repreendo todo movimento do inferno contra a minha vida, contra a minha família, contra tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu ordeno, Satanás e os seus demônios, saiam do meu caminho. Eu te repreendo. Todo espírito maligno que impõe limites na minha vida, eu repreendo agora. E eu ordeno que você bata em retirada toda maldição geracional, todo espírito familiar que se levanta para repetir na minha vida e na minha geração aquilo que aconteceu na geração passada, dos meus pais e também dos meus avós. Na minha vida, eu declaro nulo, por meio da presença do Espírito Santo na minha vida. Enche-me, ó Deus, do teu Espírito, e cheio do Espírito, e firmado na palavra, o inferno não conseguirá, jamais conseguirá alcançar êxito sobre a minha vida. Eu sou dos céus. Há um plano de Deus para a minha vida, há um destino profético para a minha vida, e eu não abro mão dele. Eu vou em busca dele. Eu vou avançar. Ninguém vai me deter. E tudo aquilo que é meu, pela fé, eu tomo posse. Eu tomo posse em todas as áreas da minha vida, para a glória de Deus. Assim como aquela mulher se moveu em fé, eu me movo pela fé em Cristo Jesus. E eu vou contar esse testemunho para a glória de Deus e na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que eu declarei, que Satanás pegou e começou a atuar na minha vida por uma palavra insensata, impensada, que eu liberei, que eu não pensei direito e que foi contra a minha vida, eu declaro desfeito, cancelado,
pelo poder do nome de Jesus, onde as minhas palavras e as minhas atitudes geraram impossibilidades e que levaram a Satanás e os seus demônios a operar e trazer obstrução para a minha vida. Eu declaro desfeito hoje, eu declaro cancelado pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro redimido o plano de Deus de vitória na minha vida e de triunfo, em nome de Jesus. Eu declaro que em Cristo Jesus eu sou nova criatura, eu sou corajoso, eu sou mais do que vencedor, e para a glória de Deus eu abençoo toda a minha família e tudo aquilo que me pertence, em nome de Jesus. Eu tomo posse, pela fé, declare isso, amém. Tome posse em nome de Jesus, tomo posse em nome de Jesus, tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus das cidades, eu tomo posse dos estados, eu tomo posse das nações. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus, eu creio que nós como Gerá pisaremos, ó Deus, em terra estranha. Eu creio, ó Deus, que os céus se abrem sobre nós. Ó Deus, onde existe um território onde deva ser aberta uma igreja da Gerá, que o Senhor nos faça pisar lá, Pai. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para trazer para as nossas mãos e que nesse momento está impedido, está amarrado, eu declaro, ó Deus, cancelado e quebrado pelo nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu declaro estabelecidos casamentos aqui nesta igreja. Eu declaro, ó Deus, quebrado, ó Deus, toda palavra liberada negativamente por um pai, por uma mãe que trouxe maldição para a vida, ó Deus, das pessoas que estão aqui nesta noite. Às vezes o esposo, às vezes a esposa, às vezes alguém que tinha autoridade liberou uma palavra, ó Pai, sobre essas vidas, e isso trouxe, ó Deus, barreiras. Eu declaro quebrado pelo poder do nome de Jesus. Todo sentimento negativo que levou a pessoa a pensar em morte e deu legalidade para os espíritos malignos operarem, em nome de Jesus, eu declaro desfeito pelo poder do nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que estão vivendo e declarando: eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Nós declaramos essa palavra hoje desfeita e cancelada pelo poder do nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Diga assim: eu posso, eu consigo, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, eu vou além, em nome de Jesus. Isso é uma noite profética, irmãos. Eu vejo anjos passeando sobre este lugar. É uma noite poderosa, é uma noite de conquista, é uma noite de realização, é uma noite de fé, é uma noite de autoridade no mundo espiritual. Deus só age no impossível, Deus só age na dimensão de milagre, do sobrenatural, e é isso que você deve ter a visão, e a visão é progressiva. Diz a Bíblia que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós somos fruto da fé de Abraão. Deus vai mostrando para você o nível de conquista que Ele tem para a sua vida. Uma vez nós começamos a igreja aqui e Deus foi revelando o nível de conquista, e é nessa dimensão de fé é que nós nos movemos. Deus tem coisas extraordinárias para você, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Enxergue a visão de Deus para você. Deus vê coisas grandes e extraordinárias, sobrenatural sobre a sua vida. Se mova a partir da visão de Deus. Quebre a visão medíocre, reducionista na sua vida. Viva pela fé, viva pelo sobrenatural. Se mova por aquilo que você está recebendo de semente na sua vida hoje. Deus está levantando conquistadores aqui nesta noite. Deus está levantando homens e mulheres triunfantes. Deus está levantando aqui não só pessoas que sonham, mas pessoas que realizam. Você que é solteiro, declare o seu casamento, declare a sua família, declare aquilo que Deus tem para você no mundo espiritual, mas que você vai conseguir pela fé. Declare isso em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Deus, eu saio daqui movido pela fé e cheio de autoridade para vencer, para triunfar, em nome de Jesus.
E o povo de Deus diz: amém. Aleluia. Essa é a semente de Deus para a sua vida nesta noite.